Unimed Campos. Com a Unimed Campos, você pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar. As principais informações desta manhã de sexta, dia 12, para você acordar e já sair de casa aí sabendo de tudo, ou ficar em casa também, sabendo de tudo o que está acontecendo e o que vem por aí. Hoje você pode acompanhar esse programa ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Também tem o podcast, logo mais às 17 horas tem a reprise na Plena TV, ou seja, em todos os canais você pode acessar aí o Folha no Ar, a Folha FM. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo parcialmente nublado, depois de manter o alerta de vendaval para toda a região sudeste aqui, principalmente essa região litorânea do estado do Rio de Janeiro, uma parte do sul do Espírito Santo. Hoje o Instituto retirou esse alerta e colocou um novo alerta, um alerta de baixas temperaturas. Diminui muito rapidamente a temperatura e isso naturalmente traz riscos aí à saúde, principalmente aqueles que têm problemas de alergia respiratória. Hoje a mínima é de 16, a máxima de 26. Agora, neste momento, aqui no centro de Campos, faz 18 graus. Para o final de semana, não há previsão. Essa noite deu não pode dizer chuva, né? Como diz o engenheiro agrônomo, né? Então o doutor Frederico está aqui. Se foi uma gotinha d'água no oceano, choveu muito pouco, mas tem ainda a possibilidade de voltar a chover hoje pouco também. Amanhã e no domingo a mínima fica girando em torno de 14 e 15 graus, a máxima 26 e 27, mas não há previsão de chuva. O inverno seco mesmo, hein? Esse ano tá bravo. Por falar em chuva, por falar em inverno, a gente já logo lembra aí também de agricultura. Hoje no programa, com a Luísa Abreu Barbosa, nós vamos conversar com o Frederico Paes, vice-prefeito de Campos e presidente da Coagro. Essa semana a gente falava em cooperativismo, tá aí um exemplo, né? A nossa saudosa Cooperleite não foi, mas a Coagro é o maior sucesso. Vamos ver se a gente bota aquela Cooperleite na mão do doutor Frederico. Vamos falar da safra da Coagro, a reabertura da Paraíso e o impacto na economia de Campos. Garotinho versus Bacelar, na impressão de doutor Frederico. E ainda a relação executivo-legislativo em Campos e o caso CEPERJ. Para fechar o programa, uma projeção da eleição de outubro a deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. Frederico, um instante só, a gente já vai trazer o seu bom dia, registrar a satisfação da sua presença e, claro, a entrevista. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e também com o oferecimento de Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas, com o apoio de Green Energia Solar. Rápida passada aqui pelo portal folha1.com.br para você se informar aí de tudo. É só acessar lá, todo o conteúdo é gratuito. Leilão do estádio do Goitacás, o Arizão é iniciado. O clube impetrou mandado de segurança, mas TRJ ainda não decidiu sobre o pedido. Idosa atingida por fachada de prédio que desabou morre em Macaé. O incidente teria sido causado pelos fortes ventos que atingiram a cidade.
Mau tempo força avião com destino a Campos a retornar para Campinas. Azul informou que passageiros foram reacomodados em outros voos. Farol terá 10º Festival de Petiscos em setembro. Missa de 1 ano e placa de Marcelo Lessa no MP, que batiza. Promotor Marcelo Lessa Bastos faleceu precocemente em 15 de agosto de 2021. 3 irmãos presos em flagrante com drogas e por tentativa de homicídio. MP abre inquérito para apurar se vereador em Campos é sócio oculto de empresa. Está no portal folha1.com.br. A promotoria apura-se Marquinho do Transporte colocou o filho como sócio para seguir com o contrato. Moradores da Tapera fecham a BR-101 em protesto. Procon encontra alta variação de preços para o Dia dos Pais. Números da democracia e Bolsonaro no eleitor de Lula. Defesa da democracia na USP e no IFE e avanço de Bolsonaro sobre Lula. Entenda tudo no portal folha1.com.br. Petrobras reduz preços dos combustíveis, ou do diesel, da venda do diesel para as distribuidoras, que naturalmente deve chegar nos postos. O preço médio de venda do diesel terá a redução de 22 centavos por litro. São 7h17. Doutor Frederico Paes, é sempre uma honra e um prazer. Hoje renovamos essa honra e esse prazer em recebê-lo aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Luísio. Todos de casa que nos escutam e hoje a gente vê também, né? Antigamente a gente só dava entrevista na rádio, hoje a gente é visto. Então, bom dia para todos, satisfação muito grande estar aqui com vocês e estou à disposição. Mas, por favor, não vai falando muito antigamente, não, senão eu me sinto velho. É porque essa pandemia acelerou aí o processo. Só tem uns 30 anos. Nossa. Aloysio Abreu Barbosa, fechando mais uma semana e esperamos, claro, sempre com chave de ouro, uma importante semana para todos nós. É sempre bem-vindo e, claro, honrosa a sua presença aqui nessa bancada. Bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Frederico. Vamos conversar nos próximos 3 blocos aí sobre economia, inicialmente, e depois sobre política. Bom dia, Beto. Mas, bom dia, sobretudo você, ouvinte pelo stream, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial é dos categorias que sempre nos acompanham nessa jornada de segunda a sexta, que são os taxistas e motorista de aplicativo. Se há uma coisa sazonalmente boa nessa briga eleitoral que a gente vai falar no terceiro bloco, acirrada presidente, é que os preços do combustível estão sendo reduzidos, né? Embora a gente tenha que ter cuidado para não repetir uma via ideológica oposta, o que foi em 2014, 2015, quando o Dilma fez a mesma coisa para se reeleger e a conta veio pesado em 2015, né? Porque não tem mágica, dinheiro sai de um lugar, entra o preço abaixa no lugar, alguém está pagando por isso não tem mágica, essa é a lei de mercado, né? E dizer, Nogueira, que basta olhar para Beto, para mim e para Fred para ver que o tempo passa, que ninguém aqui pinta cabelo. Entendeu? Para você... Vou contar o segredo. Por mais que o rosto às vezes parece maracujá de gaveta, o cabelo continua preto. Melhor do dia. Rapaz, eu vou contar o segredo um dia. Sim. O que eu faço para manter meus cabelos... Conta hoje, Cláudio, ao vivo. Enem Renan? Grecinho 2000? Eu lavo com sabão de coco. É bom, pode lavar. Só isso. É natural, essa beleza vem assim de berço, né? Pode concluir, Luiz. Você vê que sexta-feira, né? Pesada. Frederico, vamos começar por... Você tem várias áreas de atuação, você entrou agora na política, mas você é engenheiro agrônomo, assumiu presidente da Coagro. Primeiro vocês arrendaram Baixa Grande, depois São José. São José, depois Sapucaia, ali na Baixada, agora Sapucaia.
e estão aí no arrendamento da MPE, subarrendado para vocês, para abrir ano que vem Paraíso. Vamos começar pelas duas usinas que já estão moendo. A Sapucaia com vocês na Coagro e a Canabrava. A expectativa desse ano é de moer 1,9 milhão a 2 milhões de toneladas de cana e gerar 1 bilhão, repito, 1 bi, não é 1 mi não, 1 bilhão de divisas para Campos. Analise um pouco isso. Você acha que vai se cumprir, vai superar, vai ficar aquém? Por quê? Bom dia. Bom dia, Luiz. Novamente, bom dia a todos. Bom dia, Beto. Perdão, não tinha te dado bom dia, equipe técnica aqui que faz acontecer o programa. Luiz, a gente tem que analisar a conjuntura econômica da região como um todo, no sentido de que a cana-de-açúcar, não só no estado do Rio, mas no Brasil, tem uma contribuição enorme para o nosso PIB, para a nossa economia. Campos, como muita gente já sabe, mas é bom lembrar, já tiveram 22 usinas, né? Isso a gente está falando no final da década, no final da década de 80, no auge ali do Proálcool. E o que aconteceu? Muita gente pergunta por que essas usinas fecharam, o que levou o fechamento. Houve um crescimento do parque industrial muito forte, de 1970 para frente, e os industriais à época não investiram, ou pelo menos investiram pouco no campo, na agricultura. E a gente sabe que a usina, a matéria-prima é fundamental. Essa é uma usina, um parque industrial, uma agroindústria que depende totalmente do seu produto, que é a cana-de-açúcar. Então, o que aconteceu, nós temos, a gente vai falar daqui a pouquinho do clima, difícil nosso clima também, a gente não pode deixar de levar isso em conta. Por exemplo, nós estamos há 100 dias sem chuva, 100 dias sem chuva, nós vamos falar um pouquinho disso depois, mas o fato é que essas usinas foram fechando. E a Coagro esse ano, Luiz, está fazendo 20 anos. Desculpa. Agora em dezembro, dia 12 de dezembro, nós estamos fazendo 20 anos. E a Coagro nasceu justamente para estancar esse fechamento. O nosso setor aqui em Campos ia ser extinto, na verdade. Há 20 anos nós, era presidente da associação, nós colocamos essa proposta, que caminhou, tivemos dificuldades e passamos por, como você colocou há pouco, em 2013, 2014, pelo problemático da forçação do preço da gasolina para baixo, que aí acaba segurando o preço do álcool também, impactou o mercado mundial, não foi só no Brasil, o mercado mundial, inclusive de açúcar, que os dois produtos estão bastante atrelados, o preço do álcool cai, o açúcar também cai, é natural isso acontecer no Brasil. E a consolidação veio no momento que a gente foi para Sapucaia, uma usina maior, da onde a gente estava aqui na Baixada, na usina São José. Sofremos também com a seca de 2015, mas superamos as dificuldades, passamos por muitas dificuldades ali nessa mudança, mas hoje a gente tem orgulho de dizer que a gente gera recursos aí na ordem de 450 milhões de reais injetado na economia regional. 60%, 65% desse valor é para pagamento de cana, distribuído hoje nos mais de 5 mil cooperados ativos que nós temos. Então é uma riqueza, como o Cláudio colocou, do cooperativismo, é bacana, porque isso é uma distribuição de renda muito importante para a região. Esse produtor rural, esse produtor de cana, vai gastar isso no comércio local, com certeza esse dinheiro é injetado na economia de Campos, São Francisco, Quissamã, Carapebus, Cardoso, enfim, São João da Barra, esse dinheiro é distribuído. O restante é salário, né, que também é distribuído na economia local. A Canabrava, a Coagro, e não podemos esquecer da Paineiras também, que pega cana aqui em São Francisco, que também injeta dinheiro naquele município. Ela junta, gera aí mais de 5 mil empregos. Uma região nossa carente de emprego, carente de serviço. Muita gente fala, às vezes, sazonalidade, né? Só que quando termina a safra, 80%, 90% desse pessoal continua trabalhando. Na verdade, eles se desligam da atividade industrial, mas continuam trabalhando na lavoura, no plantio de cana e plantio de outras culturas. Então, é uma atividade hoje que injeta um recurso muito importante nessa região. E a gente não pode, Luiz, Cláudio,
ficar sempre pensando na arrecadação dos municípios baseada em royalties, né? Eu sempre falo isso. A gente passou aí momentos difíceis na economia de Campos pela queda dos royalties, e a dependência dos royalties ela é grave, né, no momento que você não tem alternativa. Então o setor hoje se coloca também na economia local como alternativa de geração de renda, não só para o município, mas para as pessoas também. Doutor Frederico, lá no grupo de WhatsApp que o senhor participa, que é do programa e do blog Opiniões, tem uma pergunta vinda do doutor Leonardo Ferraz, presidente da Unimed Campos, e ele pergunta aqui o seguinte: caro doutor Frederico, como o senhor avalia o cenário do cooperativismo em nosso município? O senhor acha que a prefeitura poderia criar algum tipo de incentivo às iniciativas cooperativistas? Doutor Leonardo, bom dia, obrigado pela pergunta. Presidente de uma cooperativa também, né? Acho que muita gente não sabe ou não tem o conhecimento que a Unimed é uma cooperativa, né? Como a Coagro também. São 7 ramos do cooperativismo no Brasil, entre eles o agrícola, o de serviço, enfim, inúmeros, são 7 ramos. Cooperativismo, por muitas vezes no estado do Rio, ele é mal visto ou visto de forma pejorativa, né? Nós temos hoje, só abordando rapidamente, no Brasil, eu vou falar aqui, por exemplo, você já comeu uma linguiça da Aurora, um churrasquinho? Sim. É uma das maiores cooperativas do Brasil e do mundo. A Aurora é uma cooperativa. Copersucar, já ouviu falar? É uma das maiores cooperativas do mundo na produção de açúcar, envolve diversos anos. É uma cooperativa. Coral é uma cooperativa hoje que gera no Brasil em torno de 10 bilhões, como a Luísa enfatiza, não é milhões não, bilhões de reais, para vocês terem uma ideia, o tamanho dela. Produz grãos, produz açúcar também, produz carne, muita soja, enfim, o cooperativismo é muito maior do que a gente pensa. Desculpa, tem a Cocamar, uma muito conhecida, gente, óleo de soja. Sim, né? e por aí vai. Por exemplo, os bancos cooperativos hoje, né, respondem por 12%, Luiz, da movimentação bancária no Brasil. É muita coisa, né? Tem o Cicobi, Sicredi, são bancos cooperativos que... E qual a diferença, né, que as pessoas de casa não conhecem muito bem o cooperativismo? O resultado da cooperativa é dividido entre os associados, entre os cooperados, o prejuízo e as chamadas sobras, que é como se fosse o lucro. Então é uma maneira muito bacana de você universalizar a distribuição de renda, e a gente entende que o cooperativismo, não só para Campos, para o Brasil, para o estado do Rio, é uma saída, uma alternativa, como foi o caso da Coagro, desde que seja levado de forma séria, como, por exemplo, cito aqui a Unimed, tocado de forma muito profissional e com muita capacidade de trabalho dos seus diretores, que formam hoje um grupo hospitalar de saúde complementar conhecido e forte no Brasil todo. A Unimed é uma cooperativa. Acho que o doutor Leonardo perguntou como é que o município pode fazer para incentivar. Sim, eu fico tão empolgado com o assunto de cooperativa que fugi até da pergunta. Eu acho que a gente pode, na verdade, por exemplo, a Coagro, né, foi criada através do Fundecam, né, com recurso vindo do Fundecam. Esses dias nós estávamos conversando com o próprio prefeito, com Orlando Portugal, que é o presidente hoje do Fundecam, que através de incentivos, pequenos incentivos, a gente pode fomentar a criação de pequenas cooperativas, Luísa. As cooperativas normalmente elas nascem, não é de forma, já nasce grande, não. São 20 pessoas no mínimo que se encontram, vão falar, vamos tocar esse ramo aqui. Eu acho que a gente pode sim fomentar o cooperativismo, ajudando mesmo, ajuda no sentido de financiamento, com ideias de pequenas cooperativas, por exemplo, cooperativa de doce, produção de doce, cooperativa de costureiras, cooperativa de transporte alternativo.
essa é a maneira que eu acho que o município pode fomentar e buscar apoio para esse segmento. O professor Almir Júnior, secretário de Agricultura, falou que também na ideia de numa entrevista, não vou lembrar agora, foi esse ano, mas não vou lembrar a data. Ele aventou a ideia de um cooperativo de queijo, ali, de produtores do Imbé também. Isso está sendo pensado? Também, na verdade, a única maneira dos produtores rurais se organizar e ter uma rentabilidade maior, e aí passa por queijo, por leite. Cláudio citou Cooper Leite, né, que já foi muito forte na nossa região e hoje... A Cooper Leite, por exemplo, a CCPL era uma cooperativa. Acho que o pessoal mais novo nem sabe o que eu estou falando. O pessoal da nossa idade aí sabe. CCPL é uma das maiores... O cabelo preto que não pinta, né? É isso, Cláudio. Era uma das maiores produtoras de leite, na verdade, os cooperados produziam leite, e ela industrializava com queijo, com produtos lácteos do Brasil. Houve um problema que a lei de dumping hoje é muito forte, né? Existe hoje uma proteção. Algumas multinacionais vieram para o Brasil, fizeram o dumping. Qual o dumping? Comprava o leite mais caro do produtor e vendia o produto industrializado mais barato. A CCPL não aguentou, não havia uma rede de proteção e ela sucumbiu. Depois, essas empresas multinacionais achataram o produtor de leite e o Estado do Rio sofreu muito com isso. Diversos produtores pararam de produzir leite e a Cooper Leite não foi diferente. Ela teve uma competição ferrenha dessas multinacionais e hoje os produtores da região sentem falta de uma cooperativa onde eles podem entregar o produto e saber que vão receber um preço justo. Essa lente dumping no Brasil veio quando? Luiz, eu não sei, mas na verdade hoje existe uma proteção, né? Você, inclusive, esse dia eu vendi um produto, um açúcar lá da Coagro, você tem que assinar um documento com uma grande rede nacional, onde você diz ali que ela não pode vender mais barato do que ela compra, enfim. É uma questão de... Porque nos 90, nos 2000? Eu acredito que sim, acredito que foi início dos anos 2000. Eu estava lembrando disso porque tem dois Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, eram primos. O primeiro foi Ted Roosevelt e o outro, mais famoso, Franklin Delano Roosevelt, eram primos de segundo grau. O Ted, o mais antigo, que concluiu o Canal do Panamá, combateu isso no início do século XX, nos Estados Unidos. Como é que nós estamos? 100 anos depois a gente vai fazer aqui no Brasil. Mas o nosso canavial, como eu diria Capi, literalmente, só para engatar Paraíso, a previsão de que Paraíso volte a moer na próxima safra, né? Porque a safra é tipo NBA e Champions, ela não é do ano, ela é quebrada, né? Isso. Ela é 22, 23. Começa agora, a gente está em 21, 22, né? Não, 22, 23. Essa é 22, 23? Então Paraíso vai voltar... 23, 24. 23, 24. Então, desculpa, 23, 24. De moer 1 milhão de toneladas de cana, com 500 mil, aproximadamente, de lavoura da usina dos cooperados, que é a Coagro, né? Que vai estar assumindo, e produzir 65 milhões de litros de álcool. Não, essa é Sapucaia. Desculpa, perdão. Paraíso é 300 mil toneladas de cana e produzir 21 só álcool, 21 milhões de litros de álcool. Né? Investimento entre 40 e 50 milhões para modernizar a usina. Essa projeção que foi feita ali na abertura da safra da Coagro, lá em maio desse ano, ela está mantida, ela foi abreviada, vai ser adiada, houve modificação. E qual impacto você espera que só a Paraíso voltando a moer vai gerar na economia de Campos? Vamos lá. É importante, até para as pessoas entenderem, quando a gente projeta uma safra, e aqui no estado do Rio é mais complexo, porque são milhares de diversos pequenos produtores. Então, você faz uma estimativa em cima da safra passada, de acordo com o clima que ocorreu naquele ano. Então, você tem uma perspectiva de safra futura estimada, o nome está dizendo, em cima do que cada produtor está produzindo. Como são, repito, milhares de produtores, diferente de São Paulo, por exemplo, que você tem ali concentrado na mão de poucos, ou
por exemplo, também noroeste de Minas, noroeste do Paraná, enfim, você tem dificuldade para levantar. E nós estamos agora já caminhando para o terço final da safra. Acreditamos que a produção no norte fluminense deve ter uma queda aí na ordem de 15%. É o que está se mostrando naturalmente aí com o decorrer da safra. Repito, e por que vocês calcularam mal? Não, na verdade, a dificuldade de se estimar a produção. Então, de acordo com o que os produtores vão tirando, a gente vê a produção de cada um e está tendo uma queda nessa produção média na ordem de 15%. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas é o que está acontecendo. Então, dito isso, a produção da Coagro esse ano deve ser em torno de... A gente deve moer 1 milhão de toneladas de cana. Projeção de álcool e açúcar, Luiz. A gente faz o chamado mix de produção industrial de acordo com o que está se remunerando melhor, com o objetivo não só da gente remunerar melhor o produtor de cana, que é o nosso objetivo maior, mas também da cooperativa ter uma rentabilidade para investimento. Está dando mais dinheiro? Cana, açúcar ou... O álcool estava muito melhor, né? Nossa projeção era para moer 90%, 85%, 90% para etanol. E no mês de julho, início de julho, mês 7, nós viramos a chave para açúcar. É importante a gente esclarecer isso. O estado do Rio, o ICM era de 32% para o etanol. 32%. E nós temos aqui no estado do Rio um incentivo fiscal estadual, onde a gente pagava 3%. Para o Brasil inteiro, a questão da queda do ICM foi maravilhosa. Para nós do estado do Rio, nós produtores de álcool, foi muito ruim. As 3 usinas, a Grisa em Cabo Frio, a Coagro e a Canabrava, sentiram esse baque financeiro devido justamente à diferença menor na questão fiscal. Então, deixar claro, a gente vendia o etanol com 32%, pagava 3%, essa diferença ia direto, como se fala, uma injeção na veia de incentivo fiscal. Caiu o ICM para 18%. Né? Então, reclamaram com o presidente? Reclamei, de pensamento reclamei. Foi bom, acho que ontem eu estava até conversando com a nossa diretoria, a gente não pode pensar, Cláudio, só no umbigo da gente, né? A gente tem que olhar o país como um todo, o Estado, então isso foi bom para as pessoas, o combustível estava muito caro mesmo, a verdade é essa. Então, só para finalizar esse entendimento do mix, nós viramos hoje, desde o dia 15 de julho, para açúcar. O açúcar melhorou de preço um pouquinho, o álcool caiu devido à questão do ICM, então hoje a gente está virado para açúcar, a gente deve fazer 1 milhão e 100 mil sacos e algo em torno de 45 a 50 milhões de litros de etanol virando a chave da usina para açúcar. Essa é a grande vantagem da unidade Coagro Sapucaia, que você tem uma alternativa. O preço melhorou, para o álcool você vira a chave para lá, vira a chave para cá. O pessoal técnico nosso só tem competência para fazer isso. Em 2, 3 dias a gente vira a usina. Eu só não entendi. Era 32, tinha o incentivo, pagava só 3. Isso. Então, caiu para 18. Isso. O incentivo virou só 15%? Não, eu continuo pagando 3, exatamente. Era 29. Aí você caiu para... Então entendi. Isso... Entendi. Quando a gente vende o etanol para distribuidora... Então o que vinha de 29% para você, agora 15. Só vem 15%. Exatamente. Então houve essa pancada nas 3 usinas do estado do Rio. Deu um baque também inicial no preço da cana, mas rapidamente a gente virou a usina para açúcar e deu essa equilibrada. Essa é a questão da usina, a Coagro é a única usina do estado do Rio que faz açúcar. Só nós fazemos açúcar no estado do Rio. As outras só fazem etanol. Então, as outras usinas não tiveram essa alternativa de produção. Virar para açúcar ou para etanol é muito importante. Mas a Canabrava cogera energia também, então dá uma equilibrada aí nos preços, dá para ir seguindo. Porque o senhor está falando como diretor da Coagro, como gestor, como engenheiro agrônomo também, e, claro, evidente, como político, mas como vice-prefeito, para a gente engrossar esse caldo aí, a Paraíso chegando, Campos tem produção de cano suficiente para atender mais uma usina? E caso não tenha, o que a prefeitura pode fazer? Porque hoje o grande problema do agricultor é primeiro formalizar, ele não existe, né? Ele está lá na roça sem nome, sem endereço, sem um CNPJ, sem absolutamente nada. Aí entraria até a prefeitura para consumir daquele sistema cooperativado que
de tudo. O próprio queijo que a Luiz citou, que a prefeitura é um grande consumidor. O Almir que citou, né? Almir Eu lembrei. Que a Almir vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo levantou a Luiz e o doutor Frederico, que vocês sabem, justamente por conta do cooperativismo. Verdade, olha como é que produz frango e ovo hoje. É muita coisa. Café, claro, se atrás. Mas partiu para o frango, para os ovos. Então, se não produz essa cana, como fazer aumentar essa produção? Cláudio, sua pergunta é importantíssima, até para a gente não cometer os erros do passado, né? Que eu falei há pouco, que as usinas cresceram, o parque industrial, esqueceram da lavoura. A Coagro vem incentivando de forma financeira mesmo, financiando ou entregando serviço aos nossos cooperados para aumentar a produção. Para você ter ideia, a primeira moagem nossa na usina Sapucaia, que foi naquele ano terrível de seca, foi em torno de 400 mil toneladas de cana. E nesses últimos anos, isso foi 2015. Então, nesses últimos anos, a gente vem crescendo de forma consistente e hoje estamos aí chegando perto de 1 milhão de toneladas. Cana essa incentivada, financiada por muitas vezes pela cooperativa. Então, quando a gente fez a opção de ir para Paraíso, também, reabrir essa usina, tão importante para a gente na Baixada, e eu pego um gancho aqui, dizendo o seguinte: quando a gente saiu da usina São José, que está à margem direita do Paraíba, e fomos lá para Sapucaia, à margem esquerda, na usina maior, a Baixada sentiu, quando eu falo a Baixada, os produtores de cana da Baixada sentiram um baque muito grande, né? Porque a questão da logística, por mais que a gente optou e fez uma parceria na época com a diretoria da usina Paraíso, a família Coutinho, para a gente manter lá um ponto de recebimento de cana, mas a dificuldade foi muito grande. Os produtores ficaram desanimados e hoje a gente, inclusive, eu tenho andado bastante na Baixada, percorrido diversas localidades, a gente vê que a produção de cana caiu muito, muito. E com isso acontece o êxodo rural, as pessoas deixam de ficar, a rentabilidade cai muito do agricultor, e a gente vê muita gente abandonando ali o interior da Baixada. Então hoje nós estamos resgatando, eu diria, a Coagro está resgatando, eu diria até uma dívida com a Baixada Campista, que foi onde a gente cresceu, a gente foi criado ali na usina São José, a Coagro nasceu na usina São José, então a gente conseguiu evoluir e hoje nós estamos aí com mais de 200 homens, Luiz. É muito bacana isso, faço até um convite aqui para fazer uma visita lá na usina Paraíso, que muita gente, ontem mesmo eu rodando a Baixada, o produtor, seu Zé do Amaral, que foi presidente do sindicato, me fez uma pergunta: mas vai reabrir mesmo? As pessoas ainda duvidam, né? A usina está fechada há 6 anos. Aí o pessoal, mas vai, o seu Zé do Amaral, deixa um abraço para ele aqui, para Renato, filha dele, está com 90 anos de idade, ele, naquela firmeza dele, vai reabrir? Eu falei, vai, seu Zé, tem 200 homens trabalhando lá dentro hoje, né, reformando a usina, o investimento está sendo feito de forma consistente, são mais de 40 milhões de reais, e é importante dizer, nós não estamos reformando a usina, nós estamos reformulando, de forma para transformá-la numa usina moderna, com capacidade de crescimento e principalmente com questões de responsabilidade ambiental. Hoje você não pode abrir uma indústria, fazer uma coisa nova, que nós estamos fazendo ali, sem responsabilidade ambiental. Então a usina Paraíso vai ser uma usina moderna, responsabilidade ambiental, social, e nós vamos estar falando disso lá na frente com muito orgulho de poder gerar ali pelo menos 1.500 empregos, Luiz. Novos empregos. E divisas? A gente pode falar aí hoje, a gente pode pensar algo em torno de 100 milhões de reais no primeiro ano, né? Então a expectativa é muito grande. Só para pontuar, 100 milhões de reais no primeiro ano com a Rede do Paraíso? Não, só Paraíso. Só Paraíso. Só Paraíso. Com Paraíso. Só Paraíso. E 1.500 empregos? 1.500 empregos. É claro e evidente que nós dependemos do nosso clima. A sua pergunta é muito importante, Cláudio. A Paraíso vai moer ano que vem. Ponto final. Né? É o que eu costumo dizer, respeito sempre o Papai do Céu, e só ele para não fazer com que a usina não moa. A usina vai moer. Isso aqui é uma garantia do presidente da Coagro. Os investimentos estão feitos, estão certos, nós dependemos, evidentemente, do clima, né? Se ela vai moer mais, moer menos, mas a quantidade de cana que nós vamos moer vai depender do clima, mas ela vai moer. Ele está falando de Paraíso, é inevitável lembrar e saudar aqui
memória de Aldro Coutinho, que faleceu essa semana, né? 86 anos. Programa, a gente aqui, eu sempre falo com o Nogueira, a proposta aqui é ser mais Roberto Dávila e menos William Bonner. Mas um pouquinho de lenha na fogueira é bom, né? Como é que foi essa relação aí da Coagro com a Paraíso? Já foi complicada lá atrás quando disputaram a mesma cana e hoje a parceria. E saudar aí, que bom que os produtores de cana foram patriotas e atenderam ao desejo do presidente numa boa de lucrar menos para o bem do país. Eu acho maravilhoso isso. ele gosta, né? Bom, na verdade, só para deixar claro, só o Estado do Rio que sofreu, por causa do incentivo fiscal, como a gente já falou. O restante do país ficou feliz da vida, porque pagam menos imposto, né? A verdade, a Coagro, a Canabrava e a Grisa, essas três unidades, pagam 3%. Né? O restante do país que pagava 20%, 22%, outros 24%, 25%, baixou para 18%. Né? Então foi bom. Mas eu estou falando dos patriotas daqui Fluminense. Ele gosta. Mas enfim, vamos lá. A Paraíso, ela não tem, né, como a gente não falar da história da família Coutinho, né? Dr. Geraldo Coutinho, os filhos, Dona Aldre, que mantiveram aquela unidade, Luiz, é importante destacar isso, com muito carinho. Eles tinham uma situação ali de amor pela usina, e não é amor apegado à questão financeira, não. É amor apegado ao que eles produziam ali para aquela comunidade. Isso eu aprendi e vi não só através do Maurício Coutinho, do Gel, do Marcelo, do falecido André, né, da Tina e do próprio Dr. Geraldo. Então eu deixo aqui minha homenagem à família, Dona Aldre, que foi para um campo melhor do que o nosso há poucos dias. Eu tinha uma admiração muito grande por ela como uma matriarca, né? Aquela mãe protetora, e acho que essa união que a família tem também deve ser ao ensinamento da Dona Aldre. E uma vez, infelizmente não vou poder contar a história aqui toda, mas ela me deu um ensinamento. Ela falou: cuidado com uma pessoa. Não posso falar aqui hoje qual pessoa, mais tarde eu te conto. Cuidado com uma pessoa. Aí eu falei assim, estava com o Maurício, ela falou: olha, escuta a mamãe. Maurício Coutinho, escuta a mamãe. E acabou que 1 ou 2 anos depois nós tivemos um problema, a Coagro teve problema com essa pessoa. Então você vê a experiência dela, né? Não só como matriarca, mas como pessoa, e a capacidade de passar um ensinamento muito grande. Bom, vamos fazer, são 7h48. Não, mas do arranca-rabo lá de trás você não falou nada, não? Na verdade, nós nunca tivemos arranca-rabo. Foi uma disputa forte, porque a São José estava a 5 quilômetros da usina Paraíso. Então nós estávamos lá. Então a disputa por cana era feroz. Mas o que sempre teve foi um respeito, né? Existia um respeito ali mútuo. E eu sou amigo do Maurício Coutinho há 30 anos. Então o Maurício ficava ali, né, intermediando, eu e o Maurício segurando, porque era uma disputa por uma matéria-prima pouca, né, que existia à época. Essa disputa sempre muito, eu diria, respeitosa, né? No sentido de haver um embate firme. Nós tínhamos ali uma disputa ferrenha pela matéria-prima, escassa na época, na Baixada, mas sempre de forma muito respeitosa. E os embates são sempre bons, Luiz. Os embates que fazem a gente crescer, um embate no sentido de haver uma disputa salutar, vai amadurecendo as pessoas e as empresas. Eu lembro. Ficava bem acirrada a disputa. Sempre. E bom pro produtor, né? Sempre bom. Bom pro produtor. Não. Tem dois compradores Quando tem, disputando, você tem preços melhores, é óbvio. Sem dúvida. Aí eu vou ver se eu vou atender quem hoje. Vamos falar aqui no terceiro bloco, só para... eu analisei ontem, General Coeste, São Paulo. Estava comentando com vocês aqui que caiu só no voto do eleitor que ganhou o Auxílio Brasil. Antes de entrar o Auxílio Brasil,
anabolizado com a PEC Kamikaze, Bolsonaro só no voto do eleitor pobre tinha virado 9 pontos. São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, 9 pontos, para quem não sabe, significa que em São Paulo, que tem 34,6 milhões de eleitores, 3,1 milhões de votos. Acaba de sair agora, só agora, a General Quaest de Minas Gerais. Bolsonaro cai diferença, tira diferença para Lula também, Minas Gerais. Vou ver os dados aqui agora, mas é o gancho é o gancho. Minas também? Minas também. Saiu hoje? Saiu agora, acabou de sair. Vamos analisar esse terceiro bloco. Vou dar uma lida aqui no intervalo. Mas que estava conversando aqui no intervalo, né? O cenário está sofrendo alterações e é importante que a gente esteja atento a elas, sem preferência por A, B ou C. Sim. Pesquisa é pesquisa, tem que ser analisada com imparcialidade. Essa, daqui a pouco você comenta a data. E só para lembrar, como eu falei com o Fred, com você, a última eleição a presidente, que o candidato presidente ganhou, perdendo em Minas, um rapaz chamado Getúlio Vargas, em 1950. De lá para cá, todo mundo que ganhou Minas ganhou a eleição presidente. Então, Minas é um lugar para se olhar com bastante cuidado. O cabelo de Cláudio ainda era preto também? Eita, quem deve estar de cabelo branco hoje deve ser Zema, que pulou afastou-se do... Não, ele não quis fazer campanha colado com o Bolsonaro. Colado com o Bolsonaro. Mas ele não vai atrapalhar, mas também não ajuda, né? Então, eu vou analisar os números aqui no intervalo para a gente falar melhor. Claro. Bom, essa já é nova, né? Agora, acabou de sair. Estou vendo aqui. Bom. Divulgado na sexta-feira, mostra o presidente Lula, 42% das intenções de voto. E Bolsonaro tem 33%. Há um mês a diferença era de 18 pontos, agora é de 9 pontos. Ou seja, 50% de Lula, como todas as pesquisas apontam, Lula continua liderando. Mas Bolsonaro tirou metade da diferença. E ainda faltam? Ainda faltam para a eleição, hoje é 12, 9 com 2, 11. Quem está nessa contagem é falta 51 dias para a eleição. Mas essa pesquisa essa que saiu hoje não pegou ainda o efeito do auxílio emergencial, né? Deixa eu ver aqui. Que começou pegou sim. Pegou no intervalo. 6 a 9. Pegou um dia. Foi pago dia 9. Pegou um dia. 678. Isso é importante, hein? 678 sem pegar. E no dia 9, que é o dia que foi pago a primeira parte do auxílio gás também, virou metade. A Luiz, é importante lembrar que isso é um calendário, né? O pagamento é um calendário. Então, eu não me lembro se é por letra, acho que é por número enfim, mas do cartão, mas as pessoas vão sendo afetadas de forma positiva ou negativa com o decorrer do tempo. Então, para a gente falar que o auxílio emergencial vai influenciar e quando vai influenciar, teoricamente, pelo menos 50%, 60% das pessoas têm que ter recebido. Se o auxílio emergencial ainda não impactou nesses números aqui que o Luiz começa a revelar agora, da General Quaest divulgada hoje, foi com certeza o combustível. Não, mas veja bem, ela pegou um dia, e eu estou falando dados aqui, veja bem, eu não li pesquisa. São Paulo eu li ela toda. Não vou fazer isso aqui até o final do programa. Leva uma hora para fazer isso, 2 horas. É muito número. Eu estou analisando os números gerais. São Paulo, estou afirmando, só no eleitor que recebe Auxílio Brasil, só nesse eleitor, Bolsonaro tirou 9 pontos. Lula, outra coisa, não são 9, são 14, que Lula caiu 3. Então, sim. 14 pontos tirados no total. Esses 3 podem estar entre esses 9, deve estar entre esses 9. São 3,1 milhões de votos. Na General Quaest, que saiu agora, pegou um dia só do auxílio emergencial. No total, houve uma queda a diferença de metade. Lula continua liderando. 9 pontos é muito voto. Mas há um mês, no mesmo instituto, essa diferença era de 18 pontos. Então, assim, só não vê quem não quer, e aí não há preferência política, não há... Todo mundo aqui sabe o que eu penso do governo Bolsonaro, da figura do presidente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele está tirando metade da diferença. Isso deu a BTG, FSB na segunda-feira, antes do auxílio, deu a General Quaest em São Paulo e está dando a General Quaest em Minas.
Ô, Cláudio, eu gosto muito de ler os artigos do Aloysio, porque ele faz uma análise, eu diria até fria, né? Porque a análise tem que ser fria, né? Senão não acaba se pesando para A, B ou C. E eu vou aqui revelar que na véspera da eleição nossa municipal, nós levamos 40 minutos, vou repetir, 40 minutos no telefone, no dia anterior à eleição, e a Luísa falou assim, vocês vão ganhar, o Vladimir, Frederico, ganhar do Caio, que nós ganhamos, por X votos. Eu falei, Luísa, que isso, é muito mais, não sei. E levamos 40 minutos, a gente analisando, né, a gente debatendo por quê e por quanto, e por onde, como que estavam as coisas, caminhando. E ele errou por 2.000 votos, 1.500 votos, que é nada. Perante o universo de 300 mil eleitores. Então, errou. Ele acertou, né? Porque, na verdade, errar aí por mil e poucos votos. Está muito dentro da margem. Eu falei, rapaz, cadê sua bola de cristal? E foi uma análise ali, repito, fria, né? Que ele faz, e o analista, o observador tem que ser frio para não botar emoção na sua perspectiva. E ele cravou. E a gente tem discutido isso, não só na eleição estadual, como federal, e eu gosto muito de acompanhar as análises que o Aloysio faz nos artigos, são sempre muito bem feitos. Mas eu conversei também na véspera também com o Rodrigo Neves. Mas eu tive um grande auxílio, parece assim, ninguém tem bola de cristal. A Paraná tinha feito uma pesquisa, foi no domingo que o Paraná tinha feito pesquisa para divulgar, se não me engano, quinta-feira daquela semana. Não divulgou. A margem de erro da Paraná era de, se eu não me falo em memória, 3 pontos. Então eu falei, se não divulgou, como quem contratou foi o Rodrigo, é porque a diferença deu no mínimo de 6 pontos. Então eu tinha um referencial. Como não divulgou, porque interessava o contratante, que era o Rodrigo Neves, a diferença de 6 pontos. E ali que as pesquisas elas ilustram pelo que elas mostram e pelo que elas não mostram, os motivos pelos quais elas não mostram. Política é uma ciência, não é exata, mas é uma ciência. O que mais se aproxima dela de ciência exata é a estatística das pesquisas. Sim. Bom, deixa eu pedir licença a vocês, são 7h57. Desculpa, tem nada, não, esse assunto aí é importantíssimo, até porque nós vamos abordar daqui a pouco sobre essa eleição nacional, local, aqui com os nossos pretendentes à ALERJ, à Câmara Federal e também ao Senado, né? Além do governador, isso no último bloco do programa. Daqui a pouco a gente volta dentro de instantes, conversando com o doutor Frederico Paes, vice-prefeito de Campos, presidente da Coagro, ao vivo conosco, no oferecimento de Proteus, serviços de medicina ocupacional e qualidade certificada ISO 9001-2015, com o patrocínio também de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar.